Eu costumo dizer que quanto mais tensão se coloca num arco, mais longe a flecha vai. Então, quando você estiver vivendo sob tensão, imagine que tu é uma flecha na mão de um valente. Então, quanto mais tensão que tiver difícil, espera. Que uma hora a tensão tem que acabar. E aí você vai voar alto. Você vai chegar onde ninguém chegou. Só que você precisa fazer o que ninguém fez. A diferença entre um derrotado e um vencedor, qual é? É que o derrotado faz coisas que o vencedor não faz. É ou não é? Dificilmente você vai encontrar disciplina num derrotado. Organização num derrotado. Determinação num derrotado. Isso são coisas que você encontra em vencedores. E Deus não tem panelinha que diz, gostei de você. Você vai vencer. Não gostei de tu. Tu vai perder. Não. Deus fica olhando para ver o que você vai fazer. Nós vivemos debaixo de lei de semeadura. Tudo que o homem semear, isso também. Então o segredo é você fazer algo de novo. Para a sua vida, por você mesmo. Aliás, o maior inimigo que você tem não é o diabo. Sabia disso? Aliás, eu deveria recomendar a você, compre um espelho do seu tamanho. E todo dia de manhã, antes de fazer qualquer coisa, tenha uma conversa com aquela pessoa que vai aparecer lá. Olhe para aquela pessoa e diga, você quer acabar com a minha vida. Você quer me destruir, eu sei que você quer, eu sei, você é perigosíssimo. Só não te mato porque é suicídio. Porque se você notar, o grande adversário que temos, somos nós mesmos. É ou não é? Então o que você faz quando as outras pessoas estão fazendo coisas diferentes? Porque hoje o objetivo da humanidade é uniformizar nossa mente. Pense o que todo mundo está pensando. Fale o que todo mundo está falando. Faça o que todo mundo está fazendo. Jiquiti, jiquiti, jiquiti. Não quero que a gente pense. É ou não é? A internet traz tudo pronto. Essa é a era que nós estamos vivendo. Então nós vamos dar uma olhadinha nesse texto. Mateus 14. Eu vou te mostrar 3 homens. E 4 atitudes. Mateus 14, 22. Diz assim a minha tradução. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao barco, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Subiram ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Quero falar com você sobre pessoas diferenciadas. Pessoas que vivem acima da média. Pessoas que são capazes de fazer o que os outros não fariam em situações comuns. O texto diz no verso 22, logo em seguida, isso é na minha tradução, compeliu Jesus. Na minha tradução está compeliu.
Tem alguém que não está com a tradução compeliu, tem outra coisa? Levante a mão assim. Qual a sua tradução, irmão? Hein? Insistiu. Tem alguém com outra que não é insistiu? Ordenou. Tem alguém que não é outro? Obrigou. Tá bom aí. Compeliu, insistiu, obrigou, mandou. O que indica que os discípulos não estavam a fim de entrar. Porque senão ele não precisava de obrigar. Ele falou, quero todo mundo nesse barco. No barco. No barco, estou mandando, não estou pedindo, estou mandando. Entra no barco. Vocês não são meu discípulo, tem que obedecer. Entra nesse barco agora. O discípulo tinha inúmeros motivos para não querer entrar no barco. A última vez que estiveram no barco, quase que morreram afogados. Onde Jesus estava dormindo, lembra? E pior, da outra vez, Jesus estava com eles. Se afundasse para eles, afundava para Jesus. Dessa vez Jesus disse, vão vocês que eu vou depois. Depois como? Se tinha um barco só. O discípulo pensará, agora ele está querendo matar a gente mesmo. Agora, não. É porque cada momento com Jesus, recebemos de Jesus uma lição. As adversidades não estão aí para te destruir. Estão para te educar. Para fazer você crescer, gente. Tem que aprender, levantou de manhã, tem que ser bem-humorado, animado. É ou não é? Levantou de manhã, tem um montão de estrume do lado da sua cama. O que você pergunta? Cadê meu cavalo? Cadê meu cavalo? Tem gente que gosta de comiseração. Bom, pastor, estou sofrendo. Você não veio nesse mundo para sofrer, veio? Tem gente que acha que veio. De uma moça falou comigo, pastor, eu vim aqui para sofrer. Sofra, filha. Quem sou eu para tirar você tal privilégio? Agora, eu não vim. Eu vim aqui para que se cumpra na minha vida aquilo que a Bíblia diz que tem que se cumprir. Eu vim aqui para comer o melhor desta. Então, sofrer não é verbo para ser conjugado. Conjugo qualquer outra coisa, menos sofrer. Aliás, pelo menos em primeira pessoa já está bom. Eu sofro, não, tu sofre. Ele sofre. Nós não sofremos nada. Vós sofreis. Paulo e Silas estavam presos. Apanharam bastante. Eu imagino Silas falando, Paulo, bem que falaram, não anda com Paulo. E Paulo falando, cala a boca, Silas, cala a boca. Nossa, não, lá na prisão os dois resolveram conjugar o verbo adorar, porque a decisão é sua. É ou não é? Então o que você vai? Olha só, Jesus falou, entra no barco. No barco. E os discípulos entraram. Jesus falou, pode ir que eu vou depois, mas não disse que horas ia. O texto diz que o vento era... Quem mandou eles irem? Jesus. Jesus tinha autoridade sobre vento e mar. Então se eles estão obedecendo, o vento tem que soprar para onde? Por que está soprando contra? Porque Jesus quer dar lição. Ensinar o discípulo. Era ruim, uma turma ruinzinha de aprender. A vida é assim, quanto menos você aprende, mais difícil fica. Deus manda uma lição, tu não aprende, ele diz, essa foi pouco, tem que mandar uma pior. E aí, gente, você tem que saber que você veio para ver. Esse dia uma senhora falou comigo, pastor, minha vida acabou. Eu falei, sério? Por quê? Meu marido morreu, você não soube não? Eu falei, soube. Mas a frase está errada, acabou, foi a vida dele. A senhora ainda está legalzinha, dá uma ajeitadinha na carcaça. A senhora casa de novo. Ela falou, o senhor acha? Eu falei, acho. Lá foi ela, toda empinadinha. Eu estou aqui para colocar as pessoas para frente, meu irmão. Estou aqui para puxar ninguém para trás, não. Então os discípulos entraram e foram. Quando de repente o mar fica grosso, revolto, a água querendo entrar, e eu imagino eles conversando. Ele vem. Alguém falou, vem. Ele falou que vinha. Mas quem vai entrar com ele nesse mar? Falou, mas ele falou que vem, ele vem. Só ia despedir o pessoal lá. Ia orar um pouquinho, estava vindo. Escurece, cadê? Gente, ele não vem não, hein? Ele vem não. Duvido que ele vem. Água entrando, nem todo mundo era pescador, Mateus era cobrador de impostos, não sei nem se ele sabia nadar. Aliás, quando a situação fica difícil, a adrenalina entra, é cada um. Eu imagino naquele barco, Pedro, que era o dono, jogando a água para fora com a cumbuquinha.
Era o homem da energia, o Pedro. João não era o homem da energia, era o homem da oração. Jeová Jireh, eu não posso morrer não, poxa. É ou não é? Tomé era quem? O incrédulo. Deve ter pensado o quê? Falei para a gente não vir. Natanael era o exigente. Deve ter falado o quê? Falei para a gente vir num barco maior. Cada um reage de uma. O Judas Iscariotes era o tesoureiro. Deve ter pensado o quê? Se isso afundar vai ser um prejuízo tremendo, hein, gente? André era o brincalhão. André era aquele que estava de olho no lanchinho do garoto, a multiplicação dos pães. Falou para Jesus, tem um garotinho aí com 5 pães e 2 peixinhos. Tinha mais de 5 pessoas, 5.000 para comer. André estava de brincadeira, de olho no lanche do garoto. Jesus aqui foi na brincadeira de André e criou o primeiro McFish. O sanduíche de pão com peixe. Então, quando a adrenalina entra, cada um reage de um jeito. E Latão e discípulos, dentro do barco, escureceu. O texto diz que na 4ª vigília da noite, tu sabe que horas é isso? Tu deve estar pensando, pastor, não sei nem que hora é a primeira vigília. Eu vou saber que hora é a 4ª. Ela começa às 18 e muda de 3 em 3. De 18 a 21, a primeira vigília. De 21 a meia-noite, segunda vigília. De meia-noite às 3, terceira vigília. De 3 às 4ª vigília. Aí hora a primeira, hora a segunda. Ou seja, Jesus foi encontrar com eles a partir das 3. Tudo escuro. Medo. Quem é que vem literalmente tirando onda? Andando em cima da água. Queria ver Newton olhando isso. Isaac Newton olhando isso. Ele andando em cima da água. Quando ele está chegando, alguém gritou, fantasma! Vê-se coisa de alguém gritar, a turma está com medo. Ninguém correu. Não tinha para onde correr. E começou a gritar, fantasma! E não tinha mulher não, hein? Só machão. Aí Jesus falou, calma, gente. Que fantasma o quê? Sou eu. Aí Pedro, sempre ele. É sobre ele que eu quero falar. Se aproxima da beiradinha do barco, olha, madrugada, tudo escuro, ventando, mar sacudindo, neblina, tudo. É o senhor mesmo? Ele não tem nem certeza. Aí, se é o senhor, manda eu ir aí, poxa. O que o pessoal falou? Tá doido. Qual era o local mais seguro nessa ocasião? Qual era? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Esse é o problema. Você quer viver os milagres de Deus, mas não quer sair do barco. Você quer viver a glória de Deus, mas quer continuar na mesmice. O milagre de Deus não está no barquinho que você está vivendo, está lá fora. Está na hora de você fazer o que nunca fez, para você viver o que nunca viveu. Está na hora de você botar a mão na massa e agir, para que aconteça na sua vida coisas que nunca aconteceram. Pedro falou, eu quero ir aí. Ele era sócio do Tiago e João, que deve ter pensado o quê? Deixa ele ir. Ele não quer ir. Porque eu aprendi uma coisa, quem não sai do barco detesta ver você saindo. Aliás, quem não sai do barco torce para você afundar. Quando tu sai para fazer algo de diferente, o que o pessoal, quem não sai, fica falando? Afunda, afunda. Afunda, afunda. É, porque dói muito nas pessoas que não têm coragem de fazer algo novo, não têm ousadia, e aí continua na mesmice. Pedro falou, eu quero ir aí fora. O que Jesus falou? Pedro, que isso, Pedro? Vim aqui, para andar em cima d'água tem que ter um conhecimento milenar. E só eu detenho tal conhecimento. Foi isso que Jesus falou para Pedro? O que Jesus falou para Pedro? Vem, filho, queres andar sobre essa água? Vou financiar seu projeto. Parei para te esperar. E o discípulo olhando, será que ele vai? Ele vai. E Pedro ousado, gente. Isso que eu gosto, ousadia. Está na hora de você fazer umas coisas diferentes para você mesmo. Tu não estuda e quer tirar umas notas boas. Aí, na hora da prova, põe a mão em cima da prova, Senhor, Deus poderoso.
Eterno, longânimo. Preciso tirar uma nota boa, Deus fica olhando. Não posso fazer nada por ele. Não estudou? Está na hora de você fazer umas coisas. Estude como nunca estudou. Tire notas como nunca tirou. Trabalhe como nunca trabalhou. Prospere como nunca prosperou. Ame como nunca amou. Você vai ser amado como nunca foi. Continue fazendo as mesmas coisas. Continue recebendo as mesmas coisas. Pedro falou, eu quero ir aí. Jesus falou, vem. E ele saiu do barco e andou em cima d'água. Isso é sensacional, gente. Pedro andando. Pensa ele. Olhando para Jesus andando. Só que teve um momento que ele parou, olhou e falou assim, nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo, hein, gente? Perdeu o foco. Quando ele perde o foco, o que acontece? Ele começa e grita, Senhor, salva-me. Ele já estava quase chegando. Jesus só estendeu a mão e falou, segura aqui, homem de pouca. Se ele é de pouca fé, quem ficou no barco é de pouco o quê? Sabe o que eu gosto desse texto? É um culto de domingo. Vamos imaginar um culto de domingo na igreja dos apóstolos. 11 homens se levantando dentro da igreja e dizendo, olha só, esta semana vimos um homem andando sobre as águas. Só que num culto de domingo da igreja primitiva, um homem poderia levantar dentro da igreja e dizer o quê? O homem que eles viram andando sou eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Quem você quer ser? Você quer contar suas próprias histórias com Deus? Ou você quer ser um mero narrador de histórias alheias? A decisão é sua. Está na hora de você sair do barco, meu filho, para o seu casamento, sair do barco para sua saúde, come a gordura da picanha, a pele do frango, não faz exercício, não dorme, não descansa. Aí está lá, pastor, o inimigo está furioso. Botou uma seta nas minhas coronárias. Eu imagino o diabo falando, não fiz nada não. Esse dia um cara falou comigo, o diabo me endividou. Falei, sério? Nunca vi isso. Como isso aconteceu, pastor? Se o senhor olhar minha fatura de cartão, pastor, o inimigo purinho, o devorador. Falei, filho, no próximo culto, na próxima segunda, eu tenho um culto segunda, você vem aqui com a sua fatura do cartão. Sério, pastor? O senhor vai orar por mim? Falei, não, eu vou pagar o que o diabo comprou. A gente vai marcar o que o diabo comprou, coitado, né? Eu pago. Farofa, eu pago. Cachaça, eu pago. Galinha preta, eu pago. Capa vermelha, eu pago. Vela, eu pago. Tridente, eu pago. Ossada, eu pago. E ele assim, ó. Aí ele falou assim, o senhor é maluco? Eu falei, não, por quê? Porque o diabo não comprou nada no meu cartão. Falei, então você traz a fatura assim mesmo, que eu vou mostrar para você o nome do devorador, o CPF do devorador e o endereço do devorador lá no seu cartão. Porque tem gente que administra sua vida de uma forma tão errada, que eu imagino o diabo olhando, pensando assim, gente, nem eu faria uma besteira tão grande. Aliás, eu vou anotar essa para eu usar com os outros. Tem gente aí dando aula para o inimigo do que não se deve fazer. Está na hora de você fazer algo de novo, amém? Pelos seus negócios, pelos seus estudos, por sua saúde, por sua família, por você, pelo evangelho. Saia da mesmice, rapaz. Faça algo de novo. O que é que eu tenho que fazer? Se eu souber o que tu tem que fazer de novo, eu ia cobrar para falar, porque aí é consultoria. Já me basta saber o que eu tenho que fazer de novo. Quando eu fui pregar, eu falei, Senhor, o Senhor me dá umas palavras que o Senhor não está dando para os outros. Umas maneiras esquisitas de pregar. Deus falou, toma. Aí eu ganhei. Tem gente que não gosta quando eu estou pregando, sai. Eu não tenho problema com isso.
Quando eu estou pregando que alguém sai, sabe o que minha mente pensa? Está tão bom que ele foi chamar mais gente. Ué, pare e pense. A Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, seu corpo anda na luz. Esse dia eu fui pregar no interior, o cara falou, o senhor mora no Rio de Janeiro? Eu falei, moro, o senhor parece mineiro, mas sou carioca e flamenguista, entendeu? E aí ele falou, o Rio de Janeiro é muito violento. Eu falei, não, eu falei, não é, lá tem bala perdida. Eu falei, a Bíblia tinha flecha perdida. Ele disse, a Bíblia fala isso, mas o Rio de Janeiro é muito violento. Eu falei, não é, violento era o Jardim do Éden. Ele disse, por quê? Eu falei, porque Caim matou Abel, morreu 25% da população num dia só. Ele falou, não dá para conversar com o senhor não, dá não. Já vi que não, os caras vêm com as ideias comigo. Esse dia o cara encontrou comigo e falou, pastor, o senhor não é a favor do aborto? Eu falei, não, só é a favor do aborto quem já nasceu. Pergunta quem vai nascer, se é a favor. Ele falou, mas o senhor tinha que ser. Eu falei, sabe quem eu queria que fosse a favor do aborto? Ele falou, não. Eu falei, sua mãe. E se ela fosse a favor do aborto, eu não estava tendo essa conversa indesejada agora. Ele virou as costas e foi embora. Gente, eu preciso impulsionar você a fazer algo de novo. Quem é a mulher que está aqui que o marido não está? Levante a mão. Só a senhora que está. Isso. Chega em casa hoje. A senhora vai sair do barco. Fazer o que nunca fez. A senhora vai pegar seu marido. Vai pegar ele, mas vai pegar ele assim, bem desprevenido. Agarrar ele com violência. Como uma presa é agarrada pelo predador. A senhora pega ele, puxa, beija na boca dele. Beija na boca dele, mas beija na boca dele. Beija. Quando ele fizer assim, ó, ele vai falar assim, o que é isso? Você fala, saí do barco hoje. Sabe o que ele vai falar para a senhora? Vou afundar esse barco para você nunca mais voltar. Está na hora de você fazer algo de novo, gente. Para você viver o que nunca viveu, é assim que funciona. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Eu preciso te mostrar o segundo indivíduo. Abra sua Bíblia. Livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Dá uma olhadinha, capítulo 17. Verso de número 24. Primeiro Samuel 17, 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ué? Está aqui, aí. Falei do 23, pulou para o 26. Todos os israelitas, repita comigo, todos os israelitas